Glória a Deus. Quantos já foram abençoados? Diga obrigado, Jesus. Tem alguém no nosso meio que está desejoso de desistir de Deus? Diga eu. Tem alguém no nosso meio que continua apaixonado por Jesus? Diga eu. Ele está aqui. Meus amados irmãos, é sempre uma honra receber esse amigo, companheiro, servo de Deus, amigo desta igreja, amigo da minha casa, amigo da minha família, nesta casa de oração. Pastor Moisés Leopoldino é um homem que Deus tem levantado nesta terra como profeta. E nesta noite ele vem na condição de profeta, porque o profeta recebe de Deus e entrega. Eu não sei se é o que eu e você quer, mas eu tenho certeza que é o que eu e você precisa. A gente não vem para ouvir o que a gente quer, a gente vem para ouvir o que nós precisamos. E quando terminar esta reunião, este culto, você vai dizer mais uma vez: Deus falou comigo. Os irmãos estão alegres, felizes, se sentem honrados com a presença do pastor Moisés Leopoldino, pode dizer amém? Amém. Quem foi que trouxe o profeta aqui? Jesus. E o que Jesus merece? A melhor forma de receber um príncipe de Deus é... Estenda suas mãos para cá. Obrigado, Jesus, por desfrutar da amizade do pastor Moisés, da sua casa. Obrigado, Pai, por trazê-lo aqui nesta noite, Pai. E nesta noite ele vem na condição de profeta. Pai querido, enquanto o teu filho está aqui servindo a tua igreja, servindo a noiva de Cristo, esteja cuidando, Pai querido, da família dele, da casa dele, dos seus negócios, e que mais uma vez, ó Pai, ele possa entregar aquilo que o Senhor confiou ao coração dele. Nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda toda distração no seio da Tua igreja, e que o Teu Espírito Santo fique à vontade mais uma vez, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram o livro dos Juízes, quero agradecer a Deus por retornar a esta casa, desfrutar da companhia do meu amigo pastor Marlon, da sua família e de toda a família Resgate. Fico feliz em saber que os irmãos estão firmes, constantes e abundantes em toda boa obra de Deus. Porque nós somos da fé e não somos como aqueles que olham para trás. A nossa confiança e a nossa fé está firme em Deus. Quero louvar a Deus por fazer companhia e ser tremendamente abençoado hoje, ouvindo os louvores ministrados pelo meu amigo Anderson Rangel. E os irmãos percebem que são canções que parece que ele está cantando é a vida da gente. E isso é muito profundo, porque você se identifica, faz bem a tua alma, a sua alma fica mais leve, mais abençoada. Isso é uma dádiva divina, porque essas letras, elas não nascem em uma festa. Você viu o testemunho que ele contou, como nasceram as canções? Já dizia os antigos compositores, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Deus abençoe a vida do meu amigo, também o seu companheiro que está conosco, Luan, que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu vou ler um texto hoje muito conhecido, que está em Juízes capítulo 6. É um texto repetido, o pregador é repetido, o texto, a mensagem, tudo. Só que a mensagem, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela é eficaz. Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 11.
Glória a Deus. Juízes 6:11, quem encontrou diz amém. E veio um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezrita, e o seu filho Gideão malhava trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, eu sempre gostei muito, pastor Marlon, de pregar sobre Gideão. Eu sempre senti muita inspiração para pregar neste texto. Fala de uma mudança de ciclo, de fase, fala de uma superação muito grande. E agora eu também pastoreio igreja, também cuido de um rebanho. E eu vinha orando a Deus porque nós estamos passando por uma crise que afetou todos os quadros, todas as áreas. De forma generalizada, as pessoas de alguma forma foram afetadas por esta crise. E hoje eu quero pregar justamente sobre isso, aprendendo com a crise. Você pode repetir isso? Porque a crise, toda crise, quando ela vem, ela vai fazer as suas vítimas, mas ela também vai criar pessoas mais fortes. Quem são essas pessoas mais fortes? As que sobreviveram à crise. Então, sempre depois de uma crise, você está mais forte, você está mais experiente. E a Bíblia vai nos dizer aqui, pastor Marlon, que esta crise era uma crise tão pesada, primeiro porque já durava 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Quando os irmãos vão ler, meu amigo Anderson, este texto, o cenário parece um filme de terror. O povo de Israel nessa época tinha 3 terríveis inimigos. Diga comigo: os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Se você ler o contexto, está escrito que eles eram roubados, eles eram saqueados. Eles não tinham mais gado. O gado que tinha estava escondido, o pouco que tinha, porque eles roubavam. As ovelhas eram roubadas, o gado era levado. E a Bíblia diz que a novidade da terra, o produto da terra também era roubado. Eles só plantavam, mas não colhiam. Quem colhia era o inimigo. E esta época de crise financeira, psicológica, emocional principalmente, a nação vivendo debaixo de ameaça, de julgo, de cativeiro, de medo, de pavor. O povo que sabia: olha, eu posso ser roubado amanhã, eu estou com gado hoje, amanhã eu posso não ter. Tudo que eles tinham era roubado, porque a Bíblia diz que os seus inimigos, está escrito aí no texto, eram tantos, que eram como uma nuvem de gafanhotos incontáveis. Incontáveis. Estes eram os inimigos. Mas agora no capítulo 6, no versículo 11, a Bíblia diz, Luan, que um anjo do Senhor. Quem? Ótimo. Não, irmão, você está falando de um anjo, não é de um demônio, não, vai lá. Olha, irmãos, 7 anos aparecendo só midianita, 7 anos aparecendo só amalequita, 7 anos aparecendo só povos do Oriente, 7 anos sendo roubado, 7 anos batendo de frente com o diabo todo dia. Chega uma hora que Deus diz assim: agora chegou a vez do anjo. Já apareceu muito demônio, já apareceu muito ladrão, já apareceu muito saqueador, já apareceu muito explorador. Então agora chegou a hora de aparecer o anjo. E a Bíblia diz que o anjo se assenta debaixo do carvalho. E a Bíblia diz que o anjo observa um homem que estava malhando trigo no lagar. Isso aqui você já leu, você já sabe, eu também já li, eu também já sei. Diga comigo: malhando trigo no lagar. Mais forte. Se você tiver paciência, eu prometo que chego lá. Tem que ter paciência. Para se malhar trigo, quem foi da roça sabe que para se malhar qualquer grão, você precisa de uma eira. Você precisa de quê? Porque a eira, Anderson, ela é espaçosa, ampla e ventilada. Você pode repetir isso? Porque para me malhar eu preciso de espaço, eu preciso de vento, eu preciso de amplitude. O lagar, 2 metros e alguma coisa,
por 1,5 metro. Pastor Marlon, pensa num lugar quente, pensa num lugar apertado, pensa num lugar sem ventilação. É o quê? O lagar. Para mim malhar trigo eu preciso de quê? De uma eira. Eu preciso de uma. E o Gideão está malhando trigo onde? O lagar é o quê? Diga comigo, apertado. Não grita, apertado. Não grita de novo, apertado. Pastor, qual é a primeira coisa que a crise me ensina? A crise me ensina que dá para sobreviver no aperto. A crise te tira da amplitude. É a crise que faz você que só morava no casão, morar na casinha. A crise te ensina que, às vezes, quem gostava só do carrão vai ter que andar de carrinho. A crise te ensina que quem comia só filé mignon vai ter que comer frango. E se não tiver frango, come ovo. E se não tiver ovo, come arroz e feijão. A crise te ensina a não jogar comida fora mais. A crise te ensina a economizar o combustível. Você era desperdiçador, você jogava comida no lixo, você fazia carne a mais, você fazia comida para jogar fora. Você não está fazendo mais isso. Porque a crise está te ensinando a sobreviver no aperto. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É na crise que as irmãs falam, eu só uso sapato de 300. Não, na crise você usa de 100. Usa. Eu só uso a marca fulano de tal. Na crise você não usa não. A crise te faz procurar promoção. A crise te leva na banca. É assim ou não é? A crise que faz você que nunca olhou para preço de nada no mercado. Chegar lá fazendo isso, ó. Na crise você fica lá. Porque a crise te ensina a valorizar mais. Ele estava malhando trigo onde? Ele estava acostumado com um lugar amplo. Ele está num lugar o quê? Ele era acostumado, Anderson, com um lugar ventilado. Agora ele está num lugar sufocado. Mas a Bíblia diz que ele estava malhando trigo, porque trigo é pão. Trigo é o quê? Trigo é o quê? Mas só que se você for analisar, o lagar, pastor Marlon, é lugar de fazer vinho. É lugar de fazer o quê? E vinho é alegria. Vinho é o quê? Vinho é o quê? Então vamos entender isso aqui. Eu chego lá, paciência. O lagar é lugar de fabricar alegria, sim ou não? E ele está lá salvando o pão. Por quê, pastor? Porque ele ainda tinha pão, sim ou não? Mas tinha uva? Tinha vinho? Não é isso? Olha aqui para mim. Tinha vinho? Então olha para mim, olha aqui. Pastor, quem é a geração que na crise deixa Jesus, deixa a igreja, deixa o altar, deixa o evangelho? A geração viciada em alegria. A geração que acha que evangelho é lugar de entrar para viver sorrindo, para viver alegre. Gente que é iludida com o evangelho, achando que igreja é lugar que ninguém chora, é lugar que ninguém sofre. Aí quando chega na crise, ele vai embora. Ele vai na crise. Por que ele vai embora, pastor? Porque ele é viciado em sorrir. E a crise tira o sorriso de você. Você era acostumado só a levantar alegre. Eu quero ver você levantar alegre quando alguém da sua família morre. Eu quero ver você levantar alegre quando um filho pede para você leite e não tem o dinheiro para comprar. Eu quero ver você levantar alegre quando você tem um carro na garagem, mas não tem o dinheiro para colocar gasolina. A crise tira o sorriso de você. A crise tira a alegria de você. A maior ilusão da tua vida é você achar que vai levantar e dormir feliz todo dia. A maior ilusão da tua vida é você achar que vai levantar sorrindo e vai dormir sorrindo. O falso evangelho oferece isso. O evangelho mentiroso, sem vergonha, oferece isso. Agora, o evangelho de Deus não oferece isso não. Tem dia que não vai ter alegria. Pode dizer isso para o teu irmão. Tem dia que não vai ter alegria não. Diga para ele assim, mas o dia que faltar alegria, vai ter pão. Vai ter pão. Levanta comigo as duas mãos levantadas. Pastor, por que pode faltar alegria, mas não pode faltar pão? Porque Jesus não é o vinho da vida. Jesus não é o vinho da vida, não. Jesus é o pão. Jesus é o pão da vida. Jesus está dizendo, pode estar faltando dinheiro para você. Pode estar faltando um carro zero na garagem. Você pode não estar morando na casa que você quer. Você pode não estar desfrutando dos dias mais felizes da tua vida. Mas você não pode negar, eu estou contigo. Eu estou no aperto com você, eu estou no sufoco com você. Levanta a tua mão e diga glória a Deus, porque não falta pão. Quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, fraco, querendo morrer, deitou e pediu a morte.
O anjo foi lá levar um copo de alegria para ele? O anjo foi lá levar um copo de vinho para Elias tomar? Ô Elias, toma aqui um suco de uva para você ficar alegre, Elias. Não, não. A Bíblia diz que o anjo apareceu e disse assim: coma pão, coma pão, coma pão. Aí a Bíblia diz que quando ele comeu o pão, a Bíblia diz: com a força. Levanta as duas mãos aos céus de novo. Salmo 104:15, o pão fortalece o coração do homem. Deus está dizendo: pode não ter um sorriso no rosto, mas tem fé no coração. Pode não ter um sorriso no rosto, mas tem confiança na alma. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque tem pão. Só quem tem pão, só quem tem pão. Levanta a tua mão e dá glória a Deus porque não vai te faltar pão na crise. Pastor, vai faltar alegria em alguns momentos da minha vida? Vai, muitos. Mas por que eu continuo sendo crente? Por que eu continuo na igreja? Por que mesmo na crise, por que mesmo na crise familiar, na crise financeira, na crise da saúde, no luto, como que essa pessoa consegue manter fé, manter comunhão com Deus? O salmista escreveu assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência o que? Mendigar o vinho? Mendigar a alegria? Mendigar o pão. Porque quem vive de alegria, mendiga amor dos outros. Agora quem tem pão, ele canta chorando, dá glória chorando, congrega chorando, serve a Deus chorando. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: se a alegria faltar, o pão não falta. Levanta a tua mão e dê glória ao Deus que não deixa pão faltar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque os viciados em vinho, os viciados em alegria, pastor Marlon, eles são os verdadeiros fogo de palha. É Jesus para cá, Jesus para lá, igreja para cá. Aí quando é na crise ele começa a perguntar: cadê Deus? Onde está Deus? Como é que Deus está deixando? Como é que Deus está permitindo? E de repente você olha para uma pessoa toda problemática. Você olha para uma pessoa doente. Você olha para uma pessoa que morreu um familiar, perdeu o emprego, a porta fechou. E de repente na hora do culto, em vez de você encontrar essa pessoa com um vidro de chumbinho para tomar para morrer, uma arma para atirar na cabeça, você encontra ele com a Bíblia. E diz para ele assim: rapaz, você está com uma cara de triste? Ele diz: não, eu estou triste mesmo. Mas se você está triste, o que você vai fazer na igreja? Ele diz assim: o pão. O pão fortalece o coração do homem. Por isso que quando você vai orar o Pai Nosso, você não diz: o vinho de cada dia me dá hoje, não. A alegria de me denar, cantiomérvia. Você diz: o pão de cada dia. Você está aqui porque Deus está te dando força. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? A crise faz você valorizar o pão. E a Bíblia diz que o Gideão, pastor Marlon, estava malhando o trigo no lagar, porque ele queria salvar o pão. Ele queria salvar o quê? O que ele queria salvar? Eles já tinham levado o gado, sim ou não? Tinha. E as ovelhas? Sim. E o boi? Sim. E a riqueza da família do Gideão? Eles já tinham levado tudo. Sabe o que o Gideão estava dizendo? O carro pode ir embora, se precisar pode ir. Se não der para pagar a casa, eu devolvo. Se não der para pagar a conta, eu me viro, porque eu posso perder algumas coisas materiais. Agora o Gideão estava dizendo o seguinte: o pão, o inimigo não leva não. Pão é palavra. Pão é o quê? Gideão estava dizendo: ninguém rouba a minha convicção. Ninguém toca no princípio daquilo que eu acredito. Tem quem valoriza o pão aqui? Dê glória a Deus. Bem-aventurados que sorrirem. Bem-aventurados felizes. Bem-aventurado. Salomão escreveu assim: olha, você está feliz? Aproveita, porque mais serão os dias de trevas do que os dias de alegria. Não seja viciado em alegria, não, porque senão você vai largar sua família, você vai largar Jesus, você vai largar seu emprego, porque os dias de tristeza e de crise existe tanto que nós estamos vivendo.
e você já profetizou, já bateu o pé, já mandou o demônio embora, sai. Aqui não morre ninguém, morreu e está morrendo e vai morrer. Porque Deus, quando quer que a tristeza venha, Ele não te obedece. Ah, Deus, eu estou muito triste. Deus diz, parabéns. 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 Você só sabe cantar quando está alegre? Você só sabe congregar quando está feliz? Você só sabe dizer que Jesus é bom quando você está com o coração cheio de alegria? Chegou a hora de você cantar chorando. Chegou a hora de você, sem alegria nenhuma, dizer: Deus, a adoração não precisa de alegria nem felicidade. A adoração eu preciso é de identidade, é de essência. Levanta comigo as duas mãos lá em cima, lá em cima. Fecha os teus olhos, 1 minuto. Isso, fecha os teus olhos. Você é capaz de adorar a Deus, mesmo quando a alegria falta? Você é capaz de dizer que Deus é bom mesmo quando coisas ruins acontecem com você? Você é capaz de louvar a Deus mesmo quando tem um luto na sua família, uma tristeza na sua casa? Você é capaz de glorificar a Deus quando a tua despensa não tem o que você queria que tivesse? Você é capaz de glorificar a Deus? Porque quando alguém disse para Jó assim: olha, você vai continuar servindo esse Deus? Você vai continuar sendo fiel? Você vai continuar mantendo a sua integridade? Sabe qual foi a resposta de Jó? Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos por 1 minuto consegue dar glória? Consegue dizer palavras que glorifiquem a Deus? Consegue dizer palavras que enalteçam o nome daquele que vive? Anda calavassia. Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: não seja viciado em alegria. Não seja viciado em alegria. Quem creu em nossa pregação e é quem foi estendido o braço do Senhor, que Ele subiu diante de nós como raiz de uma terra seca, homem de dores, e experimentado no trabalho. Lembra do Getsemane? Fica aqui comigo. Jesus, nós nunca vimos o Senhor desse jeito. O seu semblante, meu mestre, está caído. É até bom a gente estar em particular para o povo não ver isso. Por que o Senhor está pedindo para a gente ficar aqui no monte com o Senhor? Porque a minha alma está triste até a morte. A minha alma, quem disse isso foi Jesus. Você vai enfrentar dias de angústia, de tristeza, mas isso não pode tirar o pão de você. Eu estou firme. Quem está firme aí? Eu estou firme. Eu estou firme. A alegria foi, mas o pão não. O pão eu vou salvar. O Gideão aprendeu a conviver com uma situação que ele nunca tinha vivido antes. Ele se adaptou. Se adaptou. Você gosta de usar máscara? Nem eu. Mas a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. A crise faz a gente fazer um monte de coisa que a gente nunca fez. O Gideão disse: lagar não é lugar para malhar trigo, mas eu vou me adaptar. A crise faz o profissional que trabalha numa área se adequar a outra. Faz o camarada que sabe fazer uma coisa aprender outra. E o Gideão está lá, mas a Bíblia diz que o anjo observava. Diga para o teu irmão assim: Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo gente dizendo assim: pastor Marlon, estou no sufoco, mas não morro. Estou no sufoco, mas não me entrego. Estou no aperto, mas não deixo a fé. Estou no aperto, mas vou salvar o pão. Estou no aperto, mas vou me adaptando. Dê glória a Deus, porque você vai sobreviver. Deus não tem dó das suas manhas não, irmão. Deus não tem dó da sua carinha de quando você faz bico, não. Se você está achando que serve um Deus que quando você faz cara de dó, cara de... Deus não está nem aí para isso, não. Não é só você, não. Todo mundo. Tenha fé. Seja forte. Seja forte. Porque se você não for forte, o vento te leva. Se você não for forte, a depressão te mata.
Se você não for forte, você afunda. Você tem que ser forte. Pastor, e eu vou tirar força de onde? Da fraqueza. Você vai tirar força da fraqueza. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? É aquele dia que você está sem vontade de ir para a igreja. O diabo diz, vai para o quarto, apaga a luz, larga esse negócio para lá, só tudo está dando errado. Olha o que Deus deixou acontecer na sua vida. Olha a crise que Deus deixou você entrar. E você diz assim, vou para o quarto não, Satanás. Hoje é terça-feira, eu estou indo comer um pedaço de pão. Eu vou voltar mais forte do que eu estou indo. Eu vou voltar mais firme do que eu estou indo. Levanta a tua mão e dá. Alava suminar gitéria. Deus está te dizendo, eu tenho um pedaço de pão para te dar aqui esta noite. Quantos querem comer pão? Andácia, reminância. Aí a Bíblia diz, pastor Marco, que o anjo se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e diz assim, Deus é contigo. Você pode dizer isso para dois irmãos? Deus é contigo. Eu aprendi uma coisa com Deus. Não existe ninguém no universo que seja mais motivador do que Deus. O camarada está com medo, no aperto, no sufoco, com medo do pão ser roubado, com medo do pão acabar. O camarada está ali dentro do lagar, ele precisa de uma eira, ele precisa de um lugar amplo, está no apertado. Deus é contigo. Aí Deus dá um título para ele. Deus é contigo, homem valente. Se Deus colocasse a mão nos teus ombros hoje, Deus ia dizer assim, olha, eu só tenho um título para te dar. No meio da pandemia, minha filha, gente morrendo, sepultura sendo aberta. A vontade de comer pão é tão grande que você enfrenta o perigo. Você enfrenta a morte. Você enfrenta o risco. Se Deus olhasse para a senhora hoje, para o senhor hoje, o que você está fazendo pela tua família, para salvar a tua família, o que você está fazendo pelo teu casamento, para salvar teu casamento, Deus colocaria a mão no teu ombro e dizia, mulher valente. Eu conheço um monte de medrosa que na hora do lagar, porque não tem eira, elas desistem. Eu conheço gente que quando a alegria acaba me deixa. Mas você está chorando, rapaz. Você está cheio de problemas, você está doente, você está com a família cheia. E você está me adorando. Você é um homem valente. E quando Deus diz que Deus é homem valente, o que ele lembra? O que a crise te faz lembrar? A crise te faz lembrar da promessa. A crise faz você lembrar de quê? Bom, você está lá no aperto, ó. Suor descendo. Aí você lembra daquela profecia. Você vai ser próspero. Eu tenho uma empresa para colocar na tua mão. Eu estou salvando esse homem. Sua família vai ser feliz. Você está lá no aperto pensando, meu Deus, já faz 7 anos. Oh Deus, quando é que o Senhor vai colocar um fim nesse negócio? Até quando o Senhor vai deixar o inimigo fazer isso que ele está fazendo, Deus? Até quando o Senhor vai dar corda para os meus adversários? Deus é contigo, homem valente. Ele falou, olha, posso ser sincero para o Senhor? Eu não quero lhe ofender, mas eu posso fazer uma pergunta? Eu estou engasgado. Deus falou, pode? O que foi feito? O que foi feito da promessa? Isso aqui que eu estou vivendo não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. Olha para minha casa. Olha onde eu estou, Deus. Eu estou no aperto. Olha o sufoco que eu estou vivendo. Deus só prometeu que eu ia ser próspero. O Senhor prometeu que eu ia ser feliz. O Senhor prometeu. Eu estou aqui porque eu sou crente, porque eu não te deixo. Eu estou aqui porque eu sou corajoso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi feito da promessa? Eu recebi tanta promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Levante as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Deus está te convidando a lembrar da promessa dentro do lagar. Lembra, meu filho? Lembra daquilo que eu te falei? Lembra daquela palavra que repousa sobre a tua vida? E você está achando que Deus esqueceu, você está achando que Deus não vai cumprir, e você está achando que o tempo passou. Deus está dizendo assim, meu filho, o sufoco e o aperto é provisório. O aperto e o sufoco não é para sempre.
A crise não é eterna. Você está passando por um processo, mas se você quiser sobreviver como você está querendo, depois deste processo, eu te levarei para a eira novamente. Ainda com as mãos levantadas, deixa eu te ensinar um negócio que você vai dizer. Meu amigo Anderson Rangel, o dia que nós estivermos na eira, num lugar amplo, ventilado, espaçoso, próspero, alguém que não conhece a tua história, não conhece a história do Luan, não conhece a história do pastor Marlon, não conhece a igreja, a história desta igreja, vai chegar e vai dizer assim: posso fazer uma pergunta? Pode. Como que você chegou nesse lugar tão amplo? Como que você chegou nesse lugar tão grande? De onde você está vindo? Você vai olhar nos olhos e diz: posso dizer de onde eu estou vindo? Eu estou vindo do aperto, eu estou vindo do sufoco. Eu já tive que malhar trigo dentro de lagar para o meu filho não morrer de fome. Aleluia. Alguém vai olhar para você e diz: como você chegou aqui? Você vai dizer: eu não caí de paraquedas, eu tenho uma história, eu tenho um currículo. Você não sabe de onde eu estou vindo. Eu estou vindo de um lagar apertado, eu estou vindo de um lugar de sufoco. Profetiza para o teu irmão, diga para ele: Deus vai te tirar do sufoco.